Segunda Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do 1, verso 1 ao verso 4. Vamos ler. Segunda Crônicas 20, verso 1. E aconteceu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos meunitas com eles vieram combater contra Josafá. Verso 2. Segunda Crônicas 20, verso 2. E alguns vieram a Josafá e o avisaram, dizendo-lhe: uma grande multidão vem contra ti do outro lado do mar da Síria, e eis que estão em Hazazon-Tamor, que é em Gede. Verso 3. Então Josafá temeu e decidiu buscar ao Senhor Jeová e proclamou jejum em todo o Judá. Verso 4. E os filhos de Judá se reuniram à procura do socorro do Senhor, e de todas as cidades de Judá vieram pedir ajuda ao Senhor dos exércitos, ao Senhor Jeová. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, foi lida a sua santa e gloriosas Escrituras. Fala conosco, Jesus. Fala com a igreja, Senhor, mediante a este texto, mediante a essa história bíblica que um dia, Senhor, aconteceu no passado. Senhor, mas que venha trazer revelações para os dias de hoje, que haja graça, que haja misericórdia e poder. Usa a minha vida, Senhor, como servo teu, como ministro em tuas mãos. Eu não falo de mim, mas falo da tua gloriosa palavra. Senhor Deus, toma a tua igreja nessa noite e faça-os entender o propósito de uma mensagem tão poderosa como essa, sobre os dias atuais de hoje. Que haja revelação e poder, que todos possam sair daqui impactados pelo poder da palavra através do Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebe a honra, a glória e o louvor. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Aqui estamos num texto, não vou dizer que é muito conhecido, igual eu digo algumas vezes, mas estamos num texto tremendo, poderoso, da palavra de Deus. E quando eu li esse texto algumas vezes, e eu li ele novamente hoje, e o Senhor me dava essa mensagem para pregar nessa noite, eu conseguia ver a relação que ela tem com os dias de hoje, a relação que essa mensagem tem com o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Aqui está falando do rei Josafá, o rei de Judá, o rei da nação de Deus. Aqui existia o reino de Israel, e existia, reino do sul e reino do norte. Aqui Josafá, o rei de Judá, na época, sobre o comando da nação de Judá. Uma parte do povo de Deus era comandado, por ele. Mas então o que eu quero que vocês entendam, aleluia, que ele ficou sabendo que 3 povos vinham contra ele. 3 povos se uniram para vir contra Josafá. E já no verso 1, segunda Crônicas 20, verso 1, aconteceu que depois disso, depois de uma tranquilidade, que eles estavam tão tranquilos, veio contra Judá, veio contra o rei Josafá, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os filhos de Edom. 3 povos poderosos da época.
que vinham, aleluia, além do mar da Síria, esses 3 povos se uniram num grande e terrível exército para vir contra Judá e derrotar, e destronar e arrasar com o povo de Deus. Pastor, isso não tem nada a ver comigo os dias de hoje. Aí você se engana. Tem tudo a ver com cada um de nós nos dias de hoje. Jesus, em Mateus 24, vai dizer que no final dos tempos haveria guerras, rumores de guerras, nações contra nações e reinos contra reinos. Mateus 24. E aqui uma grande guerra seria estabelecida contra o povo de Deus, contra Josafá. Quando se fala em guerra, primeira coisa que eu e você tem que saber: você nunca esteve numa guerra, numa batalha, a não ser espiritual? Você nunca portou uma espada, uma metralhadora, um canhão, um tanque, uma aeronave de guerra? Você nunca esteve servindo o exército? Aqui ninguém. Então talvez você não saiba. Primeira coisa quando se fala de guerra, o que eu e você precisa saber, que temos que ter uma estratégia. Se não tiver estratégia, vamos perecer, vamos todos morrer. Se quando se fala em guerra você não tem uma estratégia, uma boa estratégia, se você fala, não estou nem aí com a guerra, se você não se prepara para a guerra, você vai perder, e com certeza você vai morrer, você vai perecer. E Josafá, aleluia, ficou sabendo que os povos já estavam além do mar da Síria, os povos já estavam vindo, eles já estavam chegando, a guerra já estava próxima. Quando avisaram o rei Josafá, diácono José, já estava em cima da hora, não dava tempo dele preparar o seu exército, não dava tempo dele armar estratégia, não dava tempo de Josafá fazer nada, eles já estavam chegando. Ele não teve como se preparar antes. Quando avisaram ele, os povos já estavam vindo, já estavam praticamente a poucos quilômetros de chegar a ajudar. Então não dava tempo para nada mais, não dava tempo para reunir todos os soldados, não dava tempo para traçar estratégias. Pastor, mas o senhor disse que precisa ter estratégia. Exatamente. Não dava tempo para traçar estratégias de guerra contra esses povos. Então, esse homem se viu, aleluia, numa situação difícil. E lendo a Bíblia vai dizer que ele temeu. Então, quando você ouve falar de guerra, talvez você teme. Talvez você pensa no pior. Talvez você fala, não dá, não vamos conseguir, porque já está aí a guerra. Como vamos fazer? Então, verso 1. E aconteceu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas, são os filhos de Edom, vieram combater contra Josafá. Verso 1. E a estratégia de um líder para lutar em uma guerra, ela é muito importante. Dela depende a vitória e dela depende a sua derrota. Da estratégia que for usada, pode sair o vencedor e o perdedor. Se a sua estratégia for boa, você vence. Se você tiver uma estratégia ruim, você perde a guerra. Talvez você tenha um exército maior e vai perder para um exército menor.
Pastor, isso não acontece. Pastor, isso não. Mas eu quero dizer para você, e eu quero entrar agora aqui para que você entenda que a estratégia de guerra, presta atenção, ela é importante. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, quando os alemães atacaram a França. E os alemães então vieram na Primeira Guerra Mundial contra a França. E os alemães tinham tudo para vencer. Eles estavam com a guerra ganha, com a vitória ganha. Mas eles não contavam que a França iria receber um grande aliado para a guerra. A guerra começou em 1914 e ela já estava em 1917, 3 anos de guerra. E a Alemanha estava massacrando a França e os seus aliados, quando uma estratégia francesa surgiu o efeito. Qual estratégia é essa? Eles receberam como aliado, a França recebeu como aliado, porque ela já estava quase sendo derrotada, recebeu os Estados Unidos como aliado. Agora a França não estava sozinha. Os Estados Unidos chega, entra na guerra, ajuda os franceses e expulsa a Alemanha e coloca os alemães para correr e voltar para sua terra. Então a estratégia da França de ter aliados na guerra foi muito importante. Por quê, pastor? Eu vou te dizer por quê. Porque depois, em 1918, depois de um ano que os Estados Unidos entrou na guerra, eles venceram a Alemanha. A guerra não foi decidida rápida, foi uma guerra que durou 4 anos, mas só pôde ser vencida porque tiveram aliados na guerra. Então essa foi a estratégia da França, levantar um grande aliado para ajudar, porque senão ela seria derrotada, a França seria derrotada. Mas quando os Estados Unidos vêm, eles vencem a guerra juntos. Isso é um fato importante. A França tinha aliados? Tinha. A Rússia e o Reino Unido. Reino Unido, para quem não sabe, é a Inglaterra. Estava a França, Rússia e Reino Unido. Esses 3 estavam perdendo para a Alemanha a guerra. Quando chega os Estados Unidos, se transforma agora em 4 nações. Amém? Estão entendendo como foi importante essa aliança? A Alemanha tinha a Áustria e a Hungria, que não eram tão fortes, mas a Alemanha era forte. Agora você fala: ah, pastor, isso não tem nada a ver. Agora nós vamos para a Segunda Guerra Mundial. Agora você vai entender. A Alemanha, na Primeira Guerra, perdeu, porque os Estados Unidos entrou. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha começa novamente a tomar os territórios da Europa. Agora sob o comando de Hitler. Agora é Hitler, na Primeira Guerra não era. Segunda Guerra é Hitler. Ele começa a tomar os países da Europa, já na Segunda Guerra. E a estratégia da Alemanha foi crucial para vencer a França. Para vencer a França. Agora a Alemanha vai vencer a França. E eu vou te dar um detalhe da guerra. A França tinha maior número de homens, o dobro de homens do que a Alemanha. A França tinha o melhor exército, melhor armamento na Segunda Guerra Mundial, e já tinham vencido na Primeira.
por incrível que pareça, a Alemanha vai vencer a guerra, com tudo contra eles. Presta atenção que depois eu vou voltar no texto. Você vai precisar entender o que é uma estratégia. A Alemanha vai para uma revanche contra a França, com menos homens, menos soldados, menos armamento, menos tudo que você imagina, com provisão de 40% de sucesso e 60% de derrota. Ela vai e vence a França. Por que ela venceu a França agora? Estratégia. Ela usou uma estratégia incrível, que era conquistar os territórios vizinhos da França, os países menores, tomar os postos, e sem que a França imaginasse. O que a França imaginava? Eles não vão ter coragem de atacar a França, porque nós temos um exército dobro maior do que o deles, temos armamentos melhores do que eles. Não vão ser capazes de nos atacar, eles não vão ter essa coragem. Ficaram todos tranquilos. Os líderes franceses: deixa a Alemanha, eles já perderam para nós a primeira guerra, eles não vai ser usado a nos atacar. Irmãos, a Alemanha fez algo incrível. Ela resolveu atacar a França de uma forma incrível. Qual que foi a estratégia? Elemento surpresa. A França não esperava o ataque. Essa é a estratégia. Elemento surpresa, rapidez e força total. Quando eles chegaram na França, a França não esperava. Rapidez, eles entraram rápido, não dava tempo nem da França preparar os exércitos. Eles estavam todos achando que nunca a Alemanha ia se ousar atacar. Não deu tempo de se preparar. Então eles foram elemento surpresa, rapidez, e vieram com o exército total. Tudo que eles tinham de força, eles entraram na França e entraram destruindo tudo. Quando a França olhou, já estavam nas portas de Paris, a cidade de Paris. E a França não teve como reagir. Quando ela pensou em reagir, já foi tarde demais. O que a França fez? Se rendeu aos alemães. E se ela não se rende? Se ela não se rende, a França, Paris, seria talvez destruída pela guerra. Como não deu tempo de lutar, como a França não teve tempo de lutar, ela preferiu se render para que não morressem muitas pessoas civis na guerra. Você entende que a estratégia vale muito numa guerra? A estratégia alemã venceu um exército maior que o deles. Agora, para você entender ainda mais, o exército francês era maior, não era? Mais bem armado, não era? E perderam, não perderam? Foram derrotados porque não se prepararam para a chegada do inimigo. Não se prepararam para a chegada do inimigo. Quando o inimigo chegou, não dá tempo de se preparar mais. O inimigo já estava dentro do país, assolando tudo que tinha pela frente. Amém? Amém. Na sequência, a Alemanha, ousada demais, resolve ir contra o Reino Unido. Lembra do Reino Unido? Era aliado da França na Primeira Guerra e venceram, junto com os Estados Unidos, venceram a Alemanha. Agora a Alemanha resolve ir contra o Reino Unido. O Reino Unido é aliado da França, só que a França foi derrotada. Amém? O exército do Reino Unido é poderoso em comparação ao exército da Alemanha. É um pouco maior, não o dobro, mas é um pouco maior. Mas só que eles agora vão se preparar. Olha só, derrotar a França. Se eles virem contra nós, nós vamos estar preparados para eles.
Então o Reino Unido se preparou para o ataque da Alemanha. E quando a Alemanha veio para atacar, eles estavam preparados. Preparados. Lutaram muito e conseguiram conter o avanço da Alemanha da Europa Ocidental. Se a Alemanha vence a Inglaterra aqui, o Reino Unido, Inglaterra, a Grã-Bretanha na época, hoje a Inglaterra, se a Alemanha vence, ela ia dominar toda a Europa. Mas um homem, um ministro, ele disse: nós não vamos ceder para Hitler, nós vamos encarar ele de frente. E lutaram até o fim e conseguiram vencer. Expulsaram os alemães daquela parte da Europa. Agora eu quero voltar dentro do texto, verso 2. Verso 2, 2 Crônicas 22. E alguns vieram a Josafá e o avisaram, dizendo: uma grande multidão vem contra ti, do outro lado do mar da Síria, e eis que estão em Hazazon-Tamor, que é em Gede. Em Gede, cidade, um lugar. Eles estavam muito próximos de Josafá. Verso 3. Então Josafá temeu e decidiu buscar o Senhor. Josafá, quando viu que não dava para se preparar com o exército, ele temeu. Ele temeu pela vida do povo de Judá. E ele resolveu buscar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Qual a estratégia que Josafá, então, já que ele não pôde preparar o exército, a estratégia dele foi buscar no Senhor o recurso, o refúgio, a resistência. Ele resolveu buscar no Senhor. Então eu digo, igreja, faça como Josafá, quando vinha a guerra, quando vinha a luta, mesmo que você tema, busque em Deus a saída, busque em Deus o refúgio. A saída para aquele que serve o Senhor é buscar em Deus a solução. Aleluia! As nossas armas não são carnais, mas espirituais, para combater nas regiões celestiais. Temos que buscar no Senhor. Aleluia! Josafá resolveu buscar no Senhor. Como ele fez isso? Aleluia! Ele resolveu buscar no Senhor. Essa é a estratégia de Josafá. E ele vai usar 3 armas poderosas para vencer os inimigos. Os inimigos aqui eram muito maior do que o povo de Judá. Irmãos, era desproporcional a guerra. Era como se fosse 10 contra 1. Judá estaria perdido. É como 10 contra 1. Um grande exército, 3 povos, 3 nações vieram contra Josafá. Nós vamos para acabar com Judá, para acabar com o povo de Deus. O inimigo veio para destruir o povo de Deus. Se juntou em 3 povos. Josafá então temeu e buscou ao Senhor. E o que ele fez? Ele vai usar 3 armas poderosas para vencer o inimigo. E essas 3 armas é a que nós devemos usar. Primeira arma, oração. A primeira arma de Josafá contra o inimigo, oração. Aleluia. Segunda arma de Josafá, jejum. Primeira oração, segunda jejum. E a terceira, pastor, louvor e adoração. Essas foram as armas que Josafá ia usar contra o inimigo terrível,
contra aquele grande inimigo que se levantara contra eles. Vamos dentro da Bíblia. Aleluia. Verso 3, 2 Crônicas 23. Então Josafá temeu, decidiu buscar o Senhor e proclamou jejum em todo Judá. Ele colocou o povo para jejuar. Ele chamou o povo para um grande jejum. Todos vão jejuar agora. O inimigo está vindo e ele vem com força máxima. Ele vem para nos destruir. Ou nós jejua ou nós vamos todos morrer. O que vocês preferem? Jejuar ou morrer? O que vocês preferem? Todos têm que jejuar. Vocês decidem por viver ou por morrer. Eu digo, vamos buscar no Senhor. Então nós vamos orar, jejuar e adorar o nome do Senhor. Aleluia! Não tem mais saída. Essa é a estratégia que o líder Josafá, o rei Josafá, o líder, colocou para o seu povo. Vamos orar, vamos jejuar e vamos adorar, louvar o Senhor. Glória a Deus. Verso 4, 2 Crônicas 20, verso 4. E os filhos de Judá se reuniram à procura do socorro do Senhor, e todas as cidades de Judá vieram pedir ajuda ao Senhor. Todos se reuniram, todos vieram à capital, a Judá, pedir ajuda ao Senhor. Como que é essa ajuda? Jejum, oração e adoração. Eles viram que eles não tinham chance. Essa era a estratégia. Aleluia! Essa estratégia foi perfeita de Josafá. Se Josafá fala, vamos lutar, não iriam conseguir parar os 3 grandes povos. Eu comparo esse povo aqui com os alemães da época que lutavam. Eles não tinham dó e nem piedade. Mulheres, crianças, bebês, eles exterminavam tudo. Matavam tudo que tinha pela frente. Os homens nem se diz, né? Eles não perdoavam nem criança pequena. As mulheres eram mortas e estrupadas. Cabeças eram arrancadas e jogadas. O povo da Síria era um povo terrível. Da mesma forma que os alemães eram na guerra. Eles não tinham medo. Eles eram máquina de matar. É aquela pessoa que mata sem dó. Você já deve ter visto. Não tem dó de matar. Uma vez você fala, eu tenho dó, eu não tenho coragem de tirar a vida de ninguém. Eu vou dizer a mesma coisa. Eu não tenho coragem de matar. Mas esse povo, eles matavam sem dó. 1, 2, 100, 200, 1000 pessoas. Eles matavam crianças, mulheres, sem dó nenhum. Era o próprio diabo. Pode-se dizer que sim. Como se o capeta, como se o diabo estivesse matando sem dó. Então eles não teriam chance nenhuma. Mas eles buscaram, aleluia, a estratégia correta. Talvez você estava, o que eu vou fazer se estourar uma 3ª guerra mundial? O que você vai fazer? Você vai comprar uma arma? Ou você vai orar, jejuar e louvar e adorar a Deus? Você vai por quê? Você vai por cerca elétrica na sua casa? Você vai comprar uma metralhadora para se proteger? Não adianta, o tanto que você se armar, passa uma aeronave, solta uma bomba lá na sua casa, explode tudo, está todo mundo morto, não sobra nem nada. Eu acabei de falar da Primeira e da Segunda Guerra. Ela não chega nem perto de se estourar uma 3ª, porque a tecnologia do século XXI agora são bombas nucleares. Não adianta você correr nem se esconder. A única saída para nós é orar, jejuar e adorar a Deus. Se viver, vamos viver com Deus. Se morrer, vamos morrer com Deus. É isso. Essa é a estratégia para o povo de Deus. Pastor, mas vamos orar para que não aconteça a guerra. Aí eu concordo com você. Vamos orar para que ela não aconteça, porque muitos inocentes vão morrer. Mas eu tenho uma palavra poderosa para você. A bomba nuclear ela pode destruir o planeta Terra
E pela palavra de Deus, eu não vejo o planeta Terra sendo destruído. Eu nunca li na Bíblia que o planeta Terra vai ser destruído. Uma bomba nuclear tem o poder de destruir metade do mundo. 2 bombas nucleares destroem o planeta inteiro. Mas a Bíblia não fala que o planeta vai ser destruído. A Bíblia fala que Jesus vai voltar e ainda vai haver um milênio na Terra. Então vocês podem ficar tranquilos, que a Bíblia não é mentirosa. Eu acredito que vão estourar a bomba e destruir o planeta, porque senão a Bíblia ia dizer isso. Agora, guerra, rumores de guerra, que Jesus disse em Mateus 24, que elas haveriam, que elas aconteceriam, e isso demonstraria o princípio das dores. Isso é o princípio, o início para a grande tribulação. Isso prova que cada dia mais estamos perto da vinda de Jesus. Amém? Olha só, verso 4: e os filhos de Judá se reuniram à procura do socorro do Senhor. Se reuniram e buscaram socorro no Senhor. Aleluia! É o que nós temos que fazer todos os dias: orar pelo Brasil, orar por todas as nações desse mundo, para que haja paz no mundo, para que haja paz entre as nações. Pode haver guerra, pode. Que Deus possa guardar, aleluia, a sua e a minha vida. E eu já disse, fica tranquilo que o planeta não vai ser destruído. O planeta ainda vai passar pelo milênio, pelo reino de Deus na terra. Aleluia. Jesus ainda vai voltar e reinar sobre essa terra. Mas isso já é uma outra pregação. Isso é o milênio de Cristo na terra, o governo de Cristo, o reino de Cristo. Isso aí é depois que a igreja já foi arrebatada. Mas hoje eu estou falando do processo antes da grande tribulação. Este é o processo antes da grande tribulação. Olha só, então Josafá usou as armas que ele tinha. Josafá usou as armas que ele tinha: oração, jejum e louvor. No verso 3, onde nós lemos, ele proclamou jejum a todo Judá. Não é isso? Não é isso? Amém. Aleluia. Ele proclamou jejum. Aleluia. E aqui onde nós vimos, ele reuniu, não é isso? Ele reuniu no verso 4, ele reuniu toda Judá junto. Amém? Amém. Ele reuniu o povo para orar, para jejuar. Só no verso 19, 2 Crônicas 20, 19, ele vai falar que os levitas vão adorar a Deus, esperando com que aquele grande exército chegasse até eles. Eles estão em jejum e oração. Verso 19: os levitas dos filhos dos coatitas, filhos dos coraitas, se puseram em pé, eram os levitas de Judá, para louvar o Senhor Jeová, o Deus de Israel, com forte voz. Eles louvaram com voz forte, com ânimo. Eles louvaram, aleluia. Eles não impuseram espadas, não. Eles ficaram aqui na garganta, esperando vir os exércitos inimigos. Eu quero antecipar para vocês: o exército inimigo vai chegar. Os 3 povos vai chegar. Os 3 povos vai chegar. Não é isso? Os filhos de Amon, os filhos de Moab e os filhos de Edom. Eram inumeráveis. Era difícil contar de tanta gente que tinha no exército. Homens bem treinados, guerreiros, homens assassinos, como eu disse agora há pouco. E eles chegaram até Judá. E eles chegaram. E o povo de Deus, em jejum, oração e louvor. Eles não vão puxar a espada, pastor. Não. Quando aquele povo chegou na planície para entrar, para guerrear, o Senhor já tinha falado para Josafá: eu vou antecipar. Josafá, essa guerra não é sua. O Senhor dos Exércitos falou: essa guerra é minha.
Eles não vêm contra você, Josafá, mas eles estão vindo contra mim, o Senhor dos Exércitos. Então, quando aquele exército chegou, se preparou para dar a primeira flechada, a primeira espadada, Deus do céu tomou conta da guerra. Aleluia. Deus enviou seus anjos, Deus enviou fogo do céu, Deus enviou artilharia pesada. Deus exterminou os 3 povos, sem nenhum homem de Judá ter levantado uma espada, porque usava a estratégia correta. Olha que lindo, irmãos. O povo não precisou derramamento de sangue da parte de Judá, porque da parte deles muito sangue foi derramado, mas pelas mortes deles. Porque quando cai um meteoro do céu na sua cabeça, eu nem sei se sai sangue, eu acho que estoura seu corpo inteiro, né? Então Deus começou a lançar meteoro do céu, e de repente os anjos do Senhor começaram a passar no meio daquele exército, uma lâmina bem fina, sabe aquela lâmina bem afiada, que vai passando assim, vai deixando 1 milhão, em menos de 1 segundo, 1 milhão de homens caídos no chão, em 1 segundo, em 1 segundo, é igual um laser, irmão. Imagina que um exército de milhões, um laser, ó, passou, matou um exército, mas é rápido assim, só vem cabeça caindo. Esse é o Senhor dos Exércitos. E o povo de Deus estava só adorando, só glorificando e exaltando. Eles estavam em jejum, eles estavam em oração, em consagração, e louvando e adorando. Acho que o exército, na hora que viu eles cantando, falou: esse povo não vai lutar, eles vão só cantar, nós vamos passar por cima, vamos matar todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Então aqui Deus deu a vitória ao seu povo. Aleluia! Está aqui, irmãos, mas é só você continuar, capítulo 20, só continuar. É claro que não tem essa ilusão que eu acabei de passar. Igual o laser aqui, não tem aqui, eu estou dando uma ilusão. Os anjos passaram e destruíram tudo. Fogo caiu do céu e morreram todos, irmãos. Sem nenhuma espada ser levantada pelo povo de Deus. Então Deus trabalha com estratégia também. A estratégia para vencer a guerra, o povo de Deus, qual é? Jejum, oração, jejum e louvor. E adoração. Essa foi a estratégia. Presta atenção, já vou encerrar, quero que você ouça. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, do verso 6 em diante. Vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Verso 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Quais são as manchetes dos dias de hoje? Quais são as manchetes de domingo, 5 de janeiro? Estados Unidos ataca e mata general iraniano. Irã promete revidar o ataque dos Estados Unidos. Parlamento do Iraque aprova expulsar os americanos do país. Irã suspende acordo de nuclearização. Não terá limite, eles vão trabalhar com bombas nucleares a partir de agora no Irã. Eles romperam o acordo que fizeram com a ONU. Grupo terrorista ataca a base dos Estados Unidos no Quênia, isso foi hoje. Preço do petróleo sobe após a morte do general iraniano. Tudo isso é as manchetes dos dias de hoje. Afeta você em alguma coisa? Até a gasolina está subindo. Vai ter revidação, eles vão revidar. Vão preparar bombas nucleares. Já estão expulsando os americanos do Irã, já. O que vai acontecer, pastor? Não sei. Não tem bola de cristal. Jesus disse que haveria rumores de guerras e guerra, que não seria o fim, mas que isso aconteceria, porque isso é o início das dores. Fica de pé. Eu tentei ser o mais atual possível. Pastor, o senhor está com medo? Jesus falou: não tenha medo.
a Escritura deve se cumprir. A nossa estratégia é orar, jejuar e adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nossa confiança está em Deus, meus irmãos.